Você sabe que aquele lead que foi perdido por falta de resposta entrou na sua página de preços essa semana 3 vezes, mas ninguém do time de vendas entrou em contato com essa pessoa porque ninguém sabia disso? Fala galera, meu nome é Victor, eu sou Growth Leader aqui na Tractor e hoje eu vou falar para vocês sobre Lead Tracking. Tudo que você precisa saber sobre o Lead Tracking da RD Station, inclusive, para te mostrar como que você aplica isso, como que você usa isso e como que isso vai ajudar você e o seu time comercial a vender mais sem necessariamente investir mais. Então deixa eu colocar um contexto, uma situação para eu te contar aqui que muito provavelmente pode ter acontecido, talvez até aconteça na sua empresa regularmente e caso você não saiba, talvez essa ficha vai cair agora. Imagina o seguinte cenário, o lead foi lá, através de uma campanha, clicou, acessou seu site, entrou, preencheu o formulário, o lead caiu, o time de marketing mandou lá uma régua de e-mails de boas-vindas com informações sobre o produto, sobre a solução, o lead abriu esses e-mails, ele clicou nesses e-mails para conhecer mais a fundo os produtos e toda essa régua, né, foi muito bem recebida por essa pessoa, só que no final o time de vendas não sabe de nada disso. E aí vai abordar o lead como se fosse qualquer um, né? E apesar dele já ter contexto sobre o produto, já entendeu o que faz sentido, já clicou lá em qual é o melhor produto para ele, o time de vendas aborda fazendo perguntas que às vezes a gente já deveria saber. Então fica uma abordagem sem contexto, uma abordagem fria e muitas vezes o lead inclusive desiste de responder por não se sentir entendido num momento como esse. Esse é o exato tipo de problema que uma ferramenta como o Lead Tracking da RD Station resolve para você. Porque dessa forma você nunca mais vai deixar de saber ou deixar de avisar o seu time comercial quando um lead levanta a mão de forma individual, de forma unilateral, quando ele viu uma página aleatória, quando ele clicou num e-mail que faz sentido, que é um e-mail comercial, etc. E para você que não sabe o que é Lead Tracking, de maneira muito resumida, o Lead Tracking da RD Station é uma funcionalidade que ele oferece, que justamente é um códigozinho de JavaScript que você instala dentro do seu site e ele permite coocar, né, investigar pessoas que já deram o consentimento para você. Ou seja, uma pessoa que já preencheu o formulário, que está dentro da sua base do RD Station, ele permite ser investigado no momento que ele dá o aceite de consentimento. Então, todas as páginas que ele acessar do seu site, todos os e-mails que ele abrir, tudo que ele interagir na internet com a sua empresa, que você tem, obviamente, traqueado, ele vai aparecer dentro de um log, né, uma sequência ali de ações, de atividades que esse lead preencheu e realizou ao longo do tempo. Então, esse print que você está vendo na sua tela agora é o exemplo de todas as páginas que esse lead aqui visitou dentro da Tractor. E aí você vê que tem páginas que são páginas de conteúdo, tem páginas que são páginas do Fale Conosco, enfim, independente da página, você consegue saber aonde esse lead navegou dentro do seu site. Vamos supor que o Fale Conosco, como no nosso caso, é uma página que demonstra intenção alta, porque o cara foi falar conosco, né? Nós vamos supor que essa pessoa, esse lead aqui, ele não tá no pipeline do comercial. Então, com o lead tracking agora eu sei, pô, o cara clicou em falar conosco, então ele tem um nível de intenção maior do que os demais leads da minha base, mas esse cara não foi direto pro comercial. Então, esse é um ponto que eu posso criar uma automação para que agora ele vá e crie-se um card, né, uma negociação para o comercial abordar, por exemplo. E aí, claro, com esse tipo de rastreio nas mãos, e você vê que ali no caso da RD Station ele mapeia isso como eventos, você consegue pegar qualquer um desses eventos e criar automações a partir disso, réguas de comunicação, mandar esse lead para outro CRM ou até mesmo para o CRM de vendas da RD, você consegue atribuir pontuações de acordo com essas atividades que ele realiza, com essas páginas que ele realiza. Então, de acordo com a página, você consegue dar um nível de ponto para isso, eu já vou te mostrar isso também. Então tudo isso você consegue fazer e enriquecer a nível de informação para o seu lead e com isso, claro, aumentar a eficiência do seu comercial também. E qual que é a vantagem para quem talvez não entendeu entre as linhas do que eu comentei aqui agora? A vantagem principal de você usar o lead tracking é que você consegue, claro, rastrear as atividades dos seus leads, mas principalmente você consegue auxiliar o seu comercial, porque com certeza eu tenho absoluta 99% de certeza, caso R$50 aqui, que a maioria dos leads que o seu comercial recebe das suas campanhas, sejam elas de Meta, de Google, de LinkedIn, do Pinterest, do TikTok, enfim, das campanhas que você faz para gerar lead para o seu comercial, eu tenho certeza que a maioria deles são perdidos por uma coisa, que é falta de resposta. O comercial não consegue atingir resposta, não consegue conectar, não consegue que o cara responda. E aí veja, como você agora rastreia esse cara ele não morreu, né? Ele tá vivo ainda e ele, inclusive, continua realizando atividades na web. Então pode ser que esse cara seja perdido por falta de resposta, mas depois de 2, 3 dias, 4 dias, independente, ele voltou a visitar o teu site, foi na sua página de produtos, foi na sua página de preços, foi em qualquer outra página no seu site que possa demonstrar um nível de intenção ou de interesse comercial. Você agora sabe dessa informação e essa informação ela é ouro, porque agora você já tem os dados desse cara, você consegue entregar eles de bandeja para o comercial agora abordar esse cara novamente e aumentar a eficiência de vendas sem fazer nada, sem investir mais dinheiro, sem depender de novos leads. Você está justamente agora conseguindo aproveitar melhor os leads que você está gerando por ter mais informações. E outra coisa, né, para quem é marqueteiro raiz e não está tão interessado assim na questão comercial, está mais interessado em aumentar a eficiência do marketing,
marketing em si. Isso também ajuda a aumentar a eficiência do marketing, porque você consegue agora ter uma visão de toda a jornada que o cara preenche. Depois que ele converte pela primeira vez, vamos supor que você está fazendo uma campanha de topo de funil, você está mandando um e-book, você está mandando, sei lá, algum material rico para essa pessoa baixar em troca do lead dela. Então você não vai abordar essa pessoa comercialmente, mas você consegue saber agora tudo o que ela faz depois, e pode ser que daqui 2 meses, 1 mês, 1 semana, 5 dias, enfim, ela converta com interesse comercial. Você consegue saber dentro dessa janela de tempo tudo que essa pessoa visitou, todas as jornadas que ela realizou, que página que ela acessou, que conteúdo que ela se interessou, porque como ela é uma ICP, como ela é um ICP, né, ela faz parte de um público, de uma audiência, você consegue agora customizar essa jornada para que todos os novos leads que entrarem sigam exatamente essa jornada. Você mande um e-mail já recomendando a página X, o conteúdo Y, e por aí vai, você consegue personalizar algo a partir desse entendimento do que o seu lead faz depois que ele converte aí na sua empresa. E aí podem ter muitas pessoas que nesse momento estão meio confusas, porque, pô, Vitor, mas não é bem isso que eu entendo por lead tracking, ou talvez tô confundindo aqui alguma coisa, porque existem duas palavras muito semelhantes e que inclusive são complementares, que é lead tracking e lead scoring. E não são as mesmas coisas, já para te adiantar. Qual que é a diferença entre lead tracking e lead scoring? O lead tracking é o que você, como o próprio nome diz, vai traquear, vai rastrear, vai entender os comportamentos. Você só vai mapear aonde que o cara clicou, onde que ele acessou, etc. Já o lead scoring, você vai criar, a partir dessa informação, pontos, pontuações, atributos de pontos para cada ação que esse cara realiza dentro das interações com a sua empresa na internet. Então, por exemplo, ele acessou uma página, mas é o blog, então 1 ponto. Ele acessou uma página e a página do Fale Conosco, então 100 pontos. Ele abriu o meu e-mail, 10 pontos. Ele clicou no meu e-mail, então é 50 pontos. Então veja que aí você começa a criar um mecanismo de pontuação de acordo com as atividades que ele realiza, dando mais pontos para aquilo que de fato torna ele um lead mais qualificado e mais interessado na sua solução, e menos pontos para aquelas interações que são aleatórias, uma página do blog, qualquer coisa nesse sentido. Então veja que lead tracking e lead scoring são coisas diferentes, mas que são, na essência, complementares, né? Você pode fazer um lead tracking super bom, mas não aplicar nenhum lead score em cima disso. E aí você vai ter nenhuma ação, você não vai conseguir agir em cima da informação. Se você coloca agora um mecanismo de lead score, você consegue agir em cima disso, porque você pode, inclusive, criar patamares, né? Réguas, onde se o cara atingiu 150 pontos, isso aqui vai acontecer. Se ele atingiu 300 pontos, isso aqui vai acontecer. Agora, se ele atingiu 1000 pontos, aí ele vai para o comercial para ser abordado, por exemplo. E aqui, só para te mostrar, estou num ambiente controlado da RD Station, mas para te mostrar como que funciona, né, o lead tracking e o lead scoring, porque o RD, por incrível que pareça, tem as duas funcionalidades, tá? Aqui na telinha, vou relacionar, e aqui em relacionar, eu vou aqui em lead tracking, por exemplo, que é a primeira coisa que eu vou fazer, né? E aí aqui ele vai me trazer, por exemplo, uma série, né, de páginas que estão sendo traqueadas aqui da própria Tractor, tá? E aí você pode, ó, clicar aqui, ó, integrar o RD Station com outros sites. O que ele vai fazer? Ele vai me gerar um código, né? Ele vai te trazer aqui primeiro, né, para entender o seu cenário. Se você tem um site de WordPress, se você quer fazer a configuração por conta própria, ou se você tem uma equipe técnica aí que vai te ajudar. Se você for fazer por conta própria, esse é o código, é um HTML que você vai copiar e você vai colar na body do seu site, né? Se você tem um WordPress, você consegue instalando o próprio plugin da RD dentro do WordPress, ele tem um passo a passo para isso. Ou se você tem uma equipe técnica aí, um dev e tudo mais, você já consegue por aqui mandar um e-mail para esse dev para ele seguir esse passo a passo e te ajudar a criar a implementação do tal do lead tracking do RD Station, tá? Então, lead tracking é isso aqui, essa é a tela e você consegue ver o que você está monitorando, beleza? Agora, a parte legal da coisa, né, que é onde você começa a criar ações em cima disso, é o lead scoring aqui. Quando a gente clica aqui no lead scoring, eu vou inclusive usar um ambiente totalmente do zero para te mostrar, eu vou configurar um lead scoring com você nesse vídeo ao vivo. Então veja, aqui ele já pegou uma propriedade. A primeira coisa antes de falar da propriedade é que existem dois tipos de lead score que você consegue atribuir. Por perfil, tá? E aí por perfil vão ser, como você está vendo aqui, propriedades. O que são propriedades? São campos. Campos que vão em formulários, tá? E aí, vamos pegar um exemplo do cargo aqui só para você ter uma ideia, porque é um campo que está no nosso formulário do site. Por exemplo, quando eu clico aqui em editar, eu consigo colocar palavras-chave que estão dentro desse cargo, e aí vamos supor que a pessoa, se ela preencher analista, se ela preencher gerente ou diretor, como está aqui, o que vai acontecer? Pô, se a pessoa for diretor, eu vou dar 10 estrelas para ela. Se for gerente, 5 estrelas, porque não é ainda o decisor, enfim, não faz tanto sentido ainda para o meu negócio. Se for analista, vixe, aí eu vou dar 1 estrela, por exemplo, né? Coitados dos analistas. Mas enfim, eu consigo, como você pode estar vendo aqui, eu consigo exatamente criar uma série de atributos de pontuação de acordo com o que a pessoa responder no campo de cargo do formulário, tá? Quando eu salvo e fecho isso, todo lead agora que chegar, ele vai ter, justamente se ele responder diretor, ele vai ter essas estrelas, se for gerente, ele vai ter essas estrelas e assim vai, tá? E eu, inclusive, consigo adicionar termos, eu consigo adicionar novas propriedades, né? Então, olha aqui, eu consigo, vamos supor que seja o estado, é um campo que eu coleto, enfim, qualquer campo que eu tiver criado dentro do RD, ele vai aparecer aqui para mim, para eu conseguir escolher algum desses daqui
e criar uma regra a partir disso, tá? E aí ele vai pontuando para mim, tá? Inclusive ele tem um exemplo, que inclusive você coloca aqui pelo peso, né? Porque também tem o peso, como você tá vendo aqui, de 100%, de 80%, 60%, enfim, eu consigo criar uma regra que, por exemplo, sim, cargo é importante, mas é o menos importante de todos os campos que eu pergunto no meu formulário. Então eu vou colocar aqui um peso de 21%, por exemplo. Então, como que funciona isso, né? De acordo com a série de cargos que o cara preenche, olha só, tem propriedade, aqui tem o cargo do cara, e aí a nota que ele deu, ou seja, a quantidade de estrelas, versus o peso que você atribuiu àquela resposta, àquela propriedade. E aí ele vai fazer depois uma média, e aquele perfil, por exemplo, número 1, que é o cara que é diretor do segmento que eu recebo e que é o melhor segmento para minha empresa e que tem um tamanho de empresa exatamente do jeito que eu quero, ele é um cara que vai ser um lead classificado como A. Assim como também o outro cara, que é um analista de uma empresa totalmente ruim para o nosso negócio e com volume de funcionários abaixo do que a gente gostaria, é um lead C e ele vai ter também uma nota atribuída de acordo com esses pesos. E aí, aqui você consegue, de fato, configurar algo nessa linha, tá? E para fechar, parte de interesse, né, que é aquilo que a gente comentou no começo do vídeo. Então eu consigo pegar conversões de meio de funil. Vitor, o que seriam conversões de meio de funil? Né? Então eu consigo adicionar uma atividade específica, eu consigo colocar aqui o ID da LP, o ID do formulário, o ID de alguma coisa que é considerado por mim meio de funil, e aí, de novo, consigo atribuir aqui os pontos para essa pessoa. Páginas que são topos de funil, meio de funil, eu consigo, inclusive, adicionar outros grupos, né? Então, pessoas que abriram campanhas de e-mail. Aqui, por exemplo, né? Se for o lead tracking, eu vou colocar aqui, por exemplo, sei lá, páginas visitadas, eu vou colocar aqui páginas de produto, por exemplo, né? E a pontuação é, visitou página de produto, eu vou dar 200 pontos para esse cara, por exemplo. E aí aqui, né, página de produto, 200 pontos, eu vou adicionar uma atividade e aí ele vai trazer para mim, como eu já tenho, né, implementado o meu lead tracker, ele vai trazer todas as páginas do meu site aqui. E aí eu vou pegar a página de produto, de serviço que eu quero, aqui, por exemplo, aqui vamos supor que essa é uma página de serviço, ok? Eu vou selecionar essa página, então toda vez que o cara visitar essa página, ele vai ganhar 200 pontos. E aí eu adiciono aqui, salvo e fecho. E aí tá lá, 200 pontos para quem visitar páginas de produto, e aí dentro dessa lista eu posso escolher outras páginas também, beleza? Bom, acho que as maiores informações e as mais importantes que eu tinha para te passar sobre lead tracking e lead scoring dentro da RD Station eram essas. Se você então gostou desse vídeo, se isso te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar seu like, não esquece de se inscrever no nosso canal, porque isso ajuda demais a gente. E claro, se você ficou com alguma dúvida, cara, não se envergonhe, não fique com medo, comenta aqui que a gente vai te responder. E claro, se você quer ajuda, pô, Vitor, entendi, massa, mas cara, não tenho braço, não tenho esse tempo para criar fluxos de automação personalizados de acordo com esse lead tracking que a gente implementar. Eu não consigo criar essas segmentações de página e tudo isso que você mostrou aí, eu não consigo ter esse tempo para fazer. A Tractor pode te ajudar, meu amigão. Você consegue garantir que a gente faz esse serviço para você. Então, se você quer e está interessado em entender um pouco melhor como a Tractor pode te ajudar a criar fluxos de automação personalizados para engajar e nutrir os seus leads, cara, não esquece de visitar o nosso site e falar com o nosso time, beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado mais uma vez. Se você curtiu, não esquece de deixar seu like. Um abraço e até o próximo vídeo.